E aí, gente, mais um Além do Fluxo. Obrigado, Rodrigo. A gente está aqui com o Rodrigo Matos. Tá? Rodrigo, ele é o diretor de produto da Boa Digital, tá? Uma das maiores consultorias aqui do Brasil. E a vida dele, eu acho que mais de 20 anos é transformar empresas, levar tecnologia, muito focada na operação de suprimentos, né? Então, Rodrigo, bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Cadu. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de tecnologia, falando de negócio. Agradecer aí para o Flux aí por abrir as portas, né, para a gente falar um pouquinho de tecnologia, aquilo que tem feito uma diferença aí no mercado. E aí, Rodrigo, você podia se apresentar um pouco para o pessoal? Fala um pouco da Vamos tua lá. trajetória. Vamos lá. São 20 anos de carreira já, né? Eu comecei um pouquinho cedo, já, como a gente estava conversando, já vai até entregando a idade um pouco aí. Mas são 21 anos de carreira, eu comecei muito novo, né? Falar a carreira ali de tecnologia, na época que quando a minha mãe colocou no curso técnico ainda de processamento de dados. E de lá para cá, a minha vida foi pautada em cima da tecnologia. E hoje estou, né, como diretor de produto da Boa Digital. A Boa Digital é uma consultoria TOTVS, né? Foi a fusão de duas grandes consultorias que existiam no mercado, que é a EasyFor e a Xplan. E de forma estratégica, né, até para escalar numa junção de forma para efetivamente fazer uma diferença no mercado, foi feita essa fusão. Já estamos há 2 anos aí com a Boa Digital, um parceiro TOTVS consolidado, que tem uma história grande aí dentro do Brasil e fora dele também de implantação de sistema. E hoje eu estou como diretor de produto lá, respondendo aí para o mercado aquilo que efetivamente é aquilo que tem demandado para a gente. E aí, Rodrigo, nessa tua trajetória, conta pra gente aí. As empresas querem performance, todo mundo quer melhores resultados e pensa sempre muito em tecnologia, né? Mas é só sobre isso? É só sobre você comprar um software, você escolher bem a sua arquitetura? Como é que você vê o passaporte para performance? É interessante porque quando se fala de tecnologia, as pessoas precisam entender, e aí uma coisa que eu tenho observado bastante no mercado, é que a tecnologia ela é meio, tá? Ela é meio. Muitas vezes ela precisa ser colocada no local certo. É a peça que tem que ser colocada no local certo. Se a gente pensar naquela brincadeira que quando a gente era criança, e eu ainda faço isso até hoje, né, montando meus Legos lá, Hum. uma peça no local errado não fica, o brinquedo não fica de forma correta. Veja que a tecnologia ela tem que ser aplicada ao negócio. E quando você faz tecnologia por tecnologia, você não demonstra efetivamente essa grandeza no qual ela pode agregar nas empresas. E muitas vezes fica aquele dilema, né? Tecnologia é custo ou investimento? Quando ela não é colocada de forma correta e não aplicada ao negócio, quando a empresa não vê o ganho efetivo daquilo ali, ela entende como custo. E aí eu digo, todo investimento em tecnologia ela tem que tirar de um bolso e colocar 3 vezes do outro lado. Se isso não voltar, não tem por que investir. A ideia realmente é que as empresas precisam entender que a transformação digital é uma realidade, ela já vem sendo presente no cotidiano das empresas há muito tempo. Mas o que fazer com a transformação digital? As empresas precisam encaixar a tecnologia no local correto, para que efetivamente tenhamos ganho em cima disso, tá? E aí, nessa linha, né, tem gente que investe num RP, investe num BPMS, né, numa plataforma moderna, né, um sistema moderno, mesmo assim continua sofrendo com o dia a dia. Pois é. Você vê muito isso? Muito, Cadu. Aqueles que já tiveram aí a oportunidade de estar em algumas reuniões, e aí vai até se identificar do que eu falo, que o RP, muitas das vezes, ele é o final da história. E aí as empresas ela têm uma seguinte conclusão, quando as coisas não se falam, quando você tem processos paralelos, onde cada setor tem o seu mundo, elas assim, eu vou implantar um RP que vai ser a minha solução. Mas não é. Uhum. E é comum, e a gente que tem essa estrada aí, em algumas empresas no Brasil e também fora dela, Mais de 400, né? é, o histórico da EasyFor junto ao Xplan é isso aí, de projetos entregues no mercado, no Brasil e fora dele. Eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos fora do Brasil. E veja, se o RP é o final da história, não adianta eu simplesmente contratar um RP, sendo ele qual for. Tá? E aí eu não estou entrando no mérito de A ou B, não, não é isso. Estou no mérito do RP. Se ele é o final da história e eu só contrato ou vou contratar um RP, é sinal que eu estou escondendo alguma coisa. Do tipo, aonde estão os meus processos? Será que eu não estou pegando e escondendo o meu problema ali embaixo ali do tapete
e a coisa não está sendo resolvida na causa raiz, se o RP é o final da história, a gente tem que tratar no problema. E aí as empresas elas não enxergam desta forma, porque precisa ter uma maturidade do processo. Porque o RP por si só ele não vai ser o suficiente para entregar aquilo que as empresas precisam. Vejo que esse é um grande gargalo que tem hoje no mercado. Existe um estudo de processos por trás que precisa ser feito. E você tem que implantar baseado em processo. É o que eu tenho pregado, é o que eu tenho falado aí, muitas das vezes nas empresas que eu tenho participado aí de alguns fóruns. E claro, né? Cada segmento tem sua particularidade, mas o RP ele já foi pensado com processo. Pois é. Ideal, né? Pois é. Dá para pensar que uma forma de descomplicar isso é ficar mais no standard, evitar, deixar outras camadas para você botar a sua particularidade do que o RP? Se tem uma sombra em toda implantação de RP, e você sabe bem disso, já tem uma estrada aí também, aí, um bom tempo aí nessa caminhada aí, qual é a sombra do pessoal que está implantando RP? É a palavra do quê? Da tal da customização. Essa é a sombra de todo o processo. Não é que a customização ela não é necessária. Ela é necessária muitas vezes, e é inevitável muitas das vezes. O problema é o que ela carrega junto, né? Ela carrega uma responsabilidade de você manter aquilo, uma responsabilidade de você migrar, uma responsabilidade muitas das vezes até de você ter uma release, ter uma equipe para manter aquilo ali. E aí chega lá no final, você se depara com o seguinte cenário. Eu contratei um RP e agora eu tenho um RP que é meu. Não é aderente ao mercado. Tá. E aí uma pergunta que a gente pode refletir. E aí uma pergunta que a gente pode, de forma retórica. O porquê eu estou customizando? Aí a pergunta é, tá, tem várias respostas. Porque eu estou customizando porque é o meu processo. Ok. Estou customizando porque eu estou trazendo um legado junto. Ou eu estou trazendo vícios. Se a customização for processo, eu acho que ele tem que ser colocado na peça lá, naquela analogia que falamos no início do Lego, colocar no local correto. Se é processo, você precisa ter uma plataforma de processo. Para que o processo aconteça e efetivamente aquela integração aconteça do outro lado. Então, veja que eu não estou falando de produto, eu não estou falando de produto A, B, C ou D, não. Eu estou falando o seguinte, pensa que você tem um processo no qual, ao invés de eu empurrar a goela abaixo dentro do meu RP, eu vou trabalhar no nível de processo, no nível de camadas, e depois eu vou fazer aquela integração. E, gente, faz total diferença. Total diferença. E eu comprovo isso de acordo com o histórico de projetos que temos entregues, tá, Cadu? E aí você libera o RP para ele evoluir. Perfeito. Né, pelo fabricante dele. Sim. E você pode gerenciar a sua camada de processos, otimizar, né? E aí, se a gente pensa agora com a IA ela pode consumir o RP sem precisar de um UX, né? A interface do usuário, ela vai direto no código. Então, assim, muitas vezes as customizações são pensando no humano. Faz sentido pensar que agora o mundo, você também tem que pensar na IA? Sim, a IA é o que nos últimos dias, né, principalmente o advento que teve com a Antrópica aí nas 2 semanas aí, que bloquearam, né? Bloquearam alguns acessos ali. O pessoal do time ficou bem chateado. Né, claro, né? Saía de 1 para 1000 ali, a galera já deu um rollback ali na história aí, mas mesmo assim ainda faz uma diferença. A IA é uma realidade. Hoje eu digo para minha equipe que não podemos negar o que a IA trouxe para o mercado. Aqueles que fecharem os olhos para isso vão ficar ultrapassados. A IA ela não vai tirar emprego de ninguém, ela vai tirar o emprego daqueles que não souberam utilizar a IA. Sim. É o que eu tenho falado. Mas tem muita gente que está achando que está cada vez mais complicado. Como é que você simplifica para eles assim, sem perder essa profundidade? Hoje, o mundo, né, tem mais esse componente de IA. De fato, fica mais complicado ou dá para a gente pensar em uma forma de simplificar tudo isso? Explicar para essas pessoas? Tem uma coisa que a IA ela não vai substituir, Cadu. Sabe o que ela não vai substituir? O que está fazendo eu e você aqui. Vai ter papo de negócio. Isso a IA não vai substituir. Se a expectativa das pessoas achar que a IA ela vai entregar algo pronto, não vai. Então, qual a frustração que eu tenho percebido? É que as pessoas acham que a IA ela vai fazer tudo até pensar por elas. E isso não vai acontecer. Então, o perfil do profissional, ele mudou. O biotipo do profissional de TI era muito engraçado há 20 anos atrás. E aí aquilo, né? A gente brinca, aquelas figuras. E aí era o profissional que era aquele que... Qual era o profissional que é reconhecido? Aquele que entrava mudo, saía calado, Codava pra caramba. ficava aqui, ó, e era bom dia,
vamos almoçar e até amanhã. Esse era o profissional que não, esse aí, o cara, o código dele. Não, hoje mudou. Porque isso aí a faz. O que ela não vai fazer é isso aqui. Ela não vai entender a dor do seu cliente. Ela não entende. Ela te ajuda a entender. E muito. Agora, ela não vai entender. Então, qual é a frustração em que as pessoas acham, por que tá ficando, aí respondem a sua pergunta, por que tá ficando mais complicado? Porque as pessoas não estão sabendo encaixar a peça no local correto. Elas querem encaixar uma IA, aonde ela quer que a IA responda como negócio. Isso não vai acontecer, gente. Não vai. Ainda não. Eu não sei o dia da manhã. Sim. Mas hoje, não. Então, a IA, mais uma vez, ela é uma ferramenta a ser utilizada. Ela não é somente ou, sobretudo, algo que vai dar o resultado para a empresa. Ele é uma ferramenta que precisa ser colocado na posição correta, no momento correto e de forma responsável. De forma responsável. Vamos pensar nos locais corretos. Então, a gente pode falar de RPs, né? Proteus, RM, são RPs da TOTUS. Tem o Fluig, né? Plataforma de processo. Tem a Upflux, plataforma de IA, Enterprise. Mas, muitas vezes, você bota isso tudo e o processo real do cliente é outro, né? Como é que os clientes devem lidar com esse gap? Qual é a dica que a gente pode dar para o pessoal não sofrer, não travar a performance deles? As empresas, elas precisam saber onde elas querem chegar. Porque é comum também, e aí eu estou trazendo aqui experiências, né, de projetos. É comum você chegar dentro da empresa e vamos implantar uma solução de processo. Aí você pergunta, qual é o processo? E aí fica um olhando para o outro, qual é o processo? Qual é o processo? Gente, a empresa precisa conhecer o seu processo e saber onde quer chegar. Porque, veja, são pessoas com cada um com pensamento. A empresa também não pode seguir o pensamento de cada um, porque senão no final você não chega em lugar nenhum. Então a empresa, digo empresa como um todo, no seu colegiado, aonde eu quero chegar? Essa é a principal pergunta para que você implante um processo. Porque quando você pergunta, aí vamos falar de supply. Se você pergunta um comprador, se você pergunta o gestor de compra, se você pergunta aquele que homologa um fornecedor, cada um vai ter uma visão. Então veja, a principal resposta é, queremos chegar onde? Ok, sabemos onde queremos chegar. Mais controle. Precisamos trabalhar a saúde dos fornecedores, principalmente pelo advento aí da reforma tributária. Preciso trabalhar o cálculo de save bem definido, performance de compras. Eu quero trabalhar minha gestão de contrato. Ok, já sabemos onde queremos chegar. Agora a pergunta é, como vamos chegar? Então, aqueles projetos que eu participo, que eu não consigo, né, participar de todos, mas aqueles que eu ainda consigo participar de forma estratégica, até de mentoria junto com a equipe, eu falo o seguinte, vocês não tem que perguntar para o cliente como é que é o seu processo. A primeira pergunta é, aonde você quer chegar? Porque, dependendo de onde ele quer chegar, é que o caminho vai ser traçado. Então, veja, é diferente. E aí você precisa, efetivamente, levar o cliente a pensar de forma estratégica em processo. A transformação orientada a processo é totalmente diferente de você chegar do tipo, vamos implantar um RP? Eu não vou implantar RP. Gente, o RP, vou continuar falando, é o final da história. A gente precisa tratar antes, porque senão, e acontece que, sabe o que, Cadu? É que você vê um monte de empresa que tem o RP, sendo ele qual for, e aí tu chega no setor, que acho que esse nome já está até ultrapassado, chega no setor de compras, tem o famoso Excel, tem o famoso e-mail, o famoso WhatsApp, DRI. E aí sabe que o gestor... Quem manda mais? Isso aí chega o patrocinador do projeto e fala assim, eu investi X reais, ou X dólares, e ainda tem isso aqui de forma paralela, esse RP é muito ruim. Ainda toma culpa, o RP ainda toma uma culpa que não é dele. Então, veja, como é que é feito o processo? Principalmente dentro do time da Boa Digital. A pergunta é, onde você quer chegar? Sabendo onde você quer chegar, e aí o cliente precisa saber, e às vezes ele nem tem essa resposta, a gente começa a traçar um caminho para que ele chegue até ali. E aí, esse caminho passa pelo Fluig, esse caminho passa pelo Upflux, esse caminho passa pelo próprio RP, esse caminho passa pelo BI, e aí sim ele vai saber onde ele vai chegar. Tem um cliente que eu admiro muito que fala, Cadu, RP é mal necessário. Então deixa fazendo o que ele precisa ser feito, é obrigatório, né? Mas não é ali que você vai fazer o teu negócio, fazer a diferença no seu negócio, né? Tem outras camadas. Ó. E aí quando a gente pensa em maturidade digital, Rodrigo, você já deu vários indícios aí, mas qual é o teu primeiro olhar para você ver como é que está a escala do cliente e pensar nos próximos passos, como orientar ele nessa jornada? Eu vejo o seguinte, quando o cliente está muito claro para ele
em que o investimento que ele está fazendo, né, em tecnologia, sendo o produto que for, sabe o que vai retornar, é muito fácil Caso você de uso. Isso. Quando ele tem um caso de uso claro. Isso aí. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe o quanto aquilo retorna para ele. E aí ele enxerga a tecnologia como meio. Muito me preocupa quando eu chego no cliente onde ele diz o seguinte, eu vou implantar o produto X e eu quero mandar X pessoas embora. Aí eu penso, opa, peraí, ele está olhando tecnologia como um salvador da pátria do fluxo de caixa dele. E teria que ser o contrário. Eu vou implantar para levar essas pessoas para um outro nível de controle para que a minha empresa cresça 3 vezes mais. Aí eu vejo, opa, esse cara tem uma autoridade muito forte com tecnologia. Então, veja, a tecnologia, ela veio para acelerar o crescimento da empresa. Ela não veio para tomar emprego de ninguém. Claro que aqueles que não se adaptarem, aqueles que tiverem ali não uma atualização constante, acaba ficando ali realmente com um déficit e aí, naturalmente, a pessoa vai se excluir do mercado. Mas não é a tecnologia que excluiu, foi o próprio profissional com isso, tá? Então, eu observo dessa forma, tá, Cadu? E aí vamos pensar agora em compras? Vamos lá falar um pouquinho de compras, né? Falar de compras. Botando nesse ângulo, né? A gente ouve muito que compras deixou de ser operacional, mas vamos trabalhar aqui como é que as empresas podem chegar lá, né? Tá todo mundo falando procurement estratégico, né? Tá virando quase um jargão aí. Mas na prática, né? Como é que você vê assim, o que separa de uma área de compras operacional e outra que trabalha na inteligência, uma que só está pagando incêndio? Como é que, né, apagar incêndio versus, de fato, ser tá na mesa das decisões da empresa? Veja bem, Cadu, tem um detalhe que eu sempre digo. Claro, né? Nós estamos aqui batendo um papo e eu brinco que ninguém é dono da verdade, né? A gente está aqui realmente aprendendo e a gente aprende todo dia um pouco. Mas tem um detalhe que parece que não tem muito significado, mas quando as pessoas começam a pensar desta forma, que compras não é setor, compras não é área, compras é o quê? É processo. Porque quando você fala que ele é uma área com um setor, você começa a atribuir a pessoas Botar caixinhas. caixinhas, que cada um faz o quê? E aí, isso aqui. Quando você. Opa, é processo. Processo, eu tenho etapas automáticas, eu tenho pessoas, eu tenho interações externas. E aí você começa a. Opa, é um processo. Ok. Se compras é um processo, eu vou desenhar meu processo. E aí eu vou começar a contabilizar. O que eu quero desse processo? Então eu vou trabalhar uma questão de saving do meu comprador. Eu vou pegar o meu gestor que trabalha em homologação de fornecedor e vou trabalhar a saúde financeira e também compliance desses fornecedores. E aí eu vou começar a trabalhar efetivamente em processo. Então, veja, o novo modelo que está sendo proposto com a IA, com ferramentas, com o Upflux, com os processos da Boa Digital, são interessantes? Muito, muito interessantes. Mas se ele continuar nas caixinhas, escondido no modelo tradicional, ele não vai entregar aquilo que deveria entregar para o mercado. Porque ele precisa ser encaixado no momento correto e retirado, inclusive, no momento correto, para que as etapas sequenciais entreguem efetivamente. Ah, mas e aí? O que vai acontecer com o setor de compras? Ele vai se tornar mais automatizado. Isso é fato, ele vai se tornar mais automatizado. Vai ser mais rápido, sim. O comprador vai começar a trabalhar compras estratégicas, sim. Eu não vou comprar, se eu tenho uma estrutura de facility, não menosprezando a questão do facility, mas se é uma coisa que eu consigo fazer uma previsão daquilo que eu vou comprar, ou até não de forma tão estratégica no meu negócio, eu posso entregar para o robô. No próprio Flux tem isso. Sim. Eu posso entregar isso de forma automatizada. Então eu vou pegar o meu setor de compras e vou trabalhar as questões mais estratégicas, sim, porque eu sei que do outro lado eu não tenho dor de cabeça para que alguém entre na minha sala e fale, faltou material X. Coisa básica, né? Coisa básica. Não é nem onde tem um spend, mas trava uma operação, né? Perfeito. Tu veja que esse pensamento é um pensamento de processo. Você concorda comigo? Porque eu vou olhar o seguinte, o que eu tenho que comprar? O que não pode faltar na minha empresa? Claro, eu não posso também faltar o dia a dia. Mas veja, o que vai parar a minha operação? E quais gargalos que você vê mais comuns, assim, que a gente, às vezes, as pessoas acham que dá para ver tudo isso num relatório do RP, né? Onde é que eu tenho uma falha? Onde é que eu tenho que evoluir minha operação, mas esbarra nessas caixinhas, nos silos, né? O que a gente não consegue ver só tirando dado do RP, que é muito comum? Então, veja bem, eu já participei de vários projetos no que tange a supply. E a inteligência do negócio. Eu vou dar exemplo, e sem citar nomes aqui, mas eu vou falar segmento. Tá? Vou dar um exemplo. Eu participei de um projeto de uma empresa que
faz transporte rodoviário na cidade do Rio, em que, em certo período, certo tipo de produto não poderia faltar. Vou dar um exemplo. Limpador do para-brisa. Aham. Quebrava muito. E a falta daquilo ali, o ônibus não saía. Então, eles sabiam que em determinado período de chuva, aqueles que são do Rio, né? Eu sou do Rio. Você também é carioca, está aqui em São Paulo, mas é carioca. Litorense, é verdade, né? Dentro daquele período ali, de janeiro até março, ali, era um volume de chuva muito grande no Rio de Janeiro. Então, quebrava muito aquilo ali. E aí, quando não tinha aquilo no estoque, o ônibus não saía. O ônibus não saía e deixava de faturar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Inteligência de negócio. Tá. Porque se você olhar o tal do ressuprimento do RP, o que ele vai calcular para você? Está faltando no meu... Mas não é só faltar, eu tenho que ter ali 3 vezes mais. Mas já chega depois de março, chega ali no metade do mais ou menos ali, abril, maio, vai abaixando o volume de chuva, talvez você não tenha tanta demanda, eu não preciso também gastar comprando muito aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Inteligência de mercado. E aí, cada empresa tem uma inteligência de mercado. Nesse caso, é o limpador do para-brisa. Mas na empresa de alguém que está nos ouvindo aqui, pode ser um medicamento, um aço numa construção, EPI. um EPI. Então, a inteligência, que aí sim, mais uma vez, sendo repetitivo, que é o processo, aonde eu quero chegar, é que vai responder isso. Mas, entendeu, Rodrigo, o que você me falou agora me deu um insight que para você ter essa visão do negócio, você precisa de tempo. Você precisa estar interagindo com outras pessoas. Você precisa conhecer a operação, sair do escritório. Então, de repente, alguém que está nessa empresa, no exemplo que você falou, no escritório, está olhando lá o limpador de para-brisa com a mesma prioridade que qualquer outro componente de manutenção do ônibus. Mas sem ele, não pode fazer a viagem, né? Sim. Acho que quando a gente fala aqui de evolução de agentes autônomos, automação, copilotos de IA, tem muito a ver com isso, liberar tempo, pegar o que a IA é melhor do que o humano, né, para liberar a gente para fazer o que a gente é melhor que a IA, né? Como é que você vê isso? Então, veja, a inteligência, apesar de ser artificial, ela depende que alguém coloque o negócio dentro dela. E como eu falei, o que ela não vai substituir é esse bate-papo quando você tem junto ao cliente. Na verdade, eu só tomei conhecimento disso. Cliente, área de negócio. Eu só tomei conhecimento o dia que eu mergulhei no dia a dia daquela operação. Afinal, aquele controle já existia, mas era um controle muito rudimentar, em que demorava a ter um resultado. Aonde nós aplicamos a inteligência? Para que aquela resposta possa ser mais rápida e aquele modelo possa ser revisitado de forma mais rápida. Porque, veja, eu posso ter uma falta de um item no mercado, então eu posso fazer uma previsão de acordo com o cenário mundial, que daqui a 3 meses, apesar de eu não precisar hoje, daqui a 3 meses eu vou precisar e o mercado está com falta daquele item. Aí sim, eu vou começar a cruzar informações de indicadores de cenário, indicadores da economia, as minhas necessidades como cliente, para que eu tenha um resultado final. Veja que sem esses componentes, como a IA da vida, como uma plataforma como o da Upflux, uma plataforma da Boa Digital, posso ter o resultado? Claro que pode ter. Porém, talvez quando você tiver o resultado, não vai ser efetivo para você tomar a decisão. Então, veja, tudo isso é para que você tenha informação mais rápida para tomar a decisão. É o que o mercado demanda. Indicadores para uma tomada de decisão. Porque gestor é tomando decisões o tempo todo. É o dia inteiro tomando decisões. Agora, tomar decisão com uma informação real... E que pegue o processo, não só um é silo, muito né? mais fácil. É o que todo gestor gostaria de ter. E vamos falar aqui do que é hype. A gente fala muito do que tem que ser, dica, do que a gente acredita. Mas o que está todo mundo falando que não faz sentido na sua visão? Quais as pegadinhas aí? Rapaz, é que... A primeira é que vamos falar um pouquinho da IA, que acho que é o que está mais hypado aí no mercado. Até minha filha está usando IA agora, está sendo que as provas estão ficando mais... Ela diz que as provas ficam mais fáceis quando você usa... Mas veja, a IA não vai resolver todos os problemas das empresas. Eu não acredito desta forma. Ela vai resolver o problema, talvez, de uma operação em que você consiga prever e automatizar. E eu acredito que ela vai resolver.
Agora, todos os problemas ela não vai resolver, porque muitas vezes o problema não passa por tecnologia e não passa, muitas vezes, por um trabalho operacional. O problema talvez está muito mais a fundo, tá? Faz sentido nessa linha de problema estar mais a fundo que quando você pensa na IA individual, né, igual as pessoas podem usar o ChatGPT, o Claude no pessoal, no CPF, você não consegue fazer a transformação necessária de um macroprocesso, como a gente está falando de um sistema, que para a gente conseguir de fato essa transformação, você tem que reinventar aquele macroprocesso pensando humano com IA. Pois é o que eu falo, é uma visão muito míope quando você olha somente IA como a sua solução de negócio. Daqui a pouco as pessoas, gente, assim, eu já ouvi falar que pessoas falam assim, com a IA eu substituo meu RP. Mas, não, com a IA agora, olha só, eu peguei um dos eventos que eu tive recentemente, eu peguei uma conversa com um determinado cliente e ele falou assim, não, minha IA agora está respondendo meus e-mails. Eu falei, cuidado. Cuidado. Dependendo do que ela vai responder, tem alguns históricos, depois o pessoal pode pesquisar aí o que tem de cenários estranhos que já aconteceram. Mas, quando você olha IA, em que ela é a solução de todos os seus problemas, gente, não foi para isso que foi criada. Não. Você tem que olhar ela como mais uma ferramenta e poderosa, e muito poderosa. E eu ouvi isso de um professor da FGV, em que a IA ela foi de umas últimas invenções da tecnologia e poderá ser a última, né? Isso aí é até assustador. Tem gente, infelizmente, né? Infelizmente, se nós olharmos o cenário mundial, as guerras foram pautadas em cima de IA. É complicado isso, mas fato é que a IA não resolve todos os seus problemas, Cadu. Não acredito dessa forma. E se alguém acredita, e eu gosto de conversar sobre isso também, e se um dia alguém me provar que resolve todos os problemas, eu venho aqui e falo de novo que resolve. Mas hoje eu não vi isso. Eu também estou bem confortável que nós ainda não somos substituíveis. Não. Nem perto disso. Não, temos uma estrada ainda pela frente. Uhum. E o head de compras, né? O gerente de compras, o responsável por esse macroprocesso, como é que é o perfil dele do futuro? A gente está falando de transformações aqui, que né, também não vai dar para ficar parado. O que ele precisa saber para ser, de fato, um profissional moderno? A gente está passando por um momento de transição. Uma transição num modelo muito operacional do tal do setor de compras. E aí eu estou falando compras, mas faço uma analogia para qualquer outro processo. Sim. Tá? Do tal do setor de compras para um processo de compras junto com uma transformação digital efetiva de RP, BI, os famosos RPAs que tinham, agora tem as IAs que estão ali ajudando mais ainda. Mas veja que o profissional do futuro é que ele pega a sua base operacional dos seus números que precisam ser justificados muitas vezes para a diretoria e reportado para os sócios, em que ele consiga responder, não só comprar mais rápido. Porque como é que era a performance do comprador? Eu comprei mais rápido e barato. Será que aquele fornecedor que entrega mais rápido e que é o menor preço é o melhor fornecedor para aquele cliente? Depende. Qual é o regime tributário dele? Talvez a resposta do regime tributário pode ser complicada, porque dependendo do regime tributário, qual é o percentual de crédito que você vai? Nem sempre aquele que cobra 90 é melhor do que cobra 100, depende do seu crédito. Sim. Então veja que essa análise... E até a qualidade também, isso. Né? Não, mas vamos imaginar que eu tenho aqui no iguais, todo fornecedor homologado. Avaliação 100%. Se você não se atentar por um único indicador, qual o regime tributário do fornecedor? Se você não se atentar por isso, você está comprando mal. Porque talvez o crédito que você tomaria naquele que cobra 100 é melhor que você cobra 90, porque está no simples. Então, veja que esses indicadores, quando você cruza, aí sim você tem uma resposta. É o profissional do futuro. É que vai chegar para um old school, né? Aquele que chega e fala assim, Rodrigo, você é o gestor de compra, você comprou mais caro com o fornecedor A porque eu contei com 90 e você comprou com 100. Aí eu, como gestor, vou responder, eu não comprei por 100 porque a empresa vai tomar crédito disso aqui, porque esse aqui estava no simples, esse aqui não estava e eu tenho um crédito maior. Veja, esse é o profissional do futuro. Sim. Não é simplesmente aquele que compra bem, né, mais barato. Você conseguir defender decisões não óbvias. Sim, é isso aí. É isso aí. É isso. Agora... E a IA ajuda nisso. Não, isso que eu ia falar. Esquece. Se você não tem usar, né? ferramentas... Vamos pensar no meu Lego. Aqueles que tem lá meu Instagram, vi lá que... A cada... Eu e minha filha, a gente monta um pouquinho de Lego. Eu gosto de Lego de Fórmula 1. Então, lá em casa tem um monte de Lego de Fórmula 1. E quando falta uma peça... Esquece, o produto final ele não fica perfeito. Não fica perfeito. Talvez aquela peça não está nem aparecendo. Porque muitas peças, aquele que tem costume com Lego, sabe que muitas peças do Lego nem aparecem. Mas tira aquela peça para ver se a coisa não fica bamba.
Então, é encaixar no lugar certo, Cadu. Isso aí é o grande desafio, tá? E não é fácil, tá? Não é fácil. E hoje, né? Quando a gente junta pessoas que têm essa visão moderna com o que a gente tem de tecnologia, né? TOTOS, Fluig, Flux, IA, o que é possível que antes não era? Conta umas histórias aí, o que você já está vendo aí. Hoje, a entrega é muito mais rápida. E aí eu tenho falado bastante com a minha equipe, aquelas famosas fábricas de software, lembra? Era o conceito. Então, o que você é? Eu sou uma fábrica de software. O que é fábrica? Aí tu já começa a pensar no modelo de 1940, fábrica de software. O que significa fábrica de software? Que eu tenho uma matéria-prima entrando, eu tenho pessoas fazendo, e no final eu tenho meu carro sendo produzido. Acabou. As famosas fábricas de software, onde você é um modelo tradicional, acabou. Porque hoje você tem agentes trabalhando onde você entrega muito mais rápido. Então, a nossa entrega, principalmente dentro da Boa Digital, e eu acredito que dentro da Upflux também, vocês passaram aí por uma mudança considerável, melhorando muito o produto. Eu participei de fóruns com vocês dentro da TOTOS e vi como foi relevante a mudança de vocês. Então, a nossa entrega, a entrega do mercado... E aí um detalhe, a exigência do mercado está em cima disso. Então, sendo ferramenta em que vai produzir algo, nós precisamos entregar com qualidade, de forma mais rápida e com inovações. Porque quando eu chegava para um cliente e o cliente perguntava, poxa, tem como você cruzar essas informações, entregar um BI, ter uma inteligência, fazer a leitura do meu documento, o documento já ir dentro da Cefaz, buscar todas as informações daquele fornecedor, olhar todo o score do fornecedor e tu pensa, caramba, é API para um lado, API para o outro, mas eu tenho que pagar isso aqui, tu bota um RPA. Hoje ele sabe, não, mas via IA você consegue. Então, se a gente não tem essa resposta, não tem uma visão, aí sim é difícil de sustentar uma venda, sustentar um projeto. Então, se tem uma coisa que mudou no mercado, é a entrega. A velocidade da entrega é muito mais rápida. Agora, Ninguém tem mais paciência. Não tem mais. Agora, não quer dizer que... E eu tenho visto isso muito, em que a pessoa deixa a IA fazer tudo e sequer faz um code review e entrega qualquer coisa. O que vai ter de sistema sendo invadido aí, meu amigo, vai ser um monte. Porque eu já vi cada coisa, eu já vi credencial de banco de dados dentro de um JavaScript. Credencial para fazer uma conexão via JDBC com senha de banco. Tá? É interessante, né? Aqueles que gostam vão pegar e vai fazer uma brincadeira bonita, né? Rodrigo, e você chega... Vou te falar um cenário aqui para você trabalhar comigo. Você chega num cliente, passa toda a sua experiência, mesmo assim tem resistência. Isso deve acontecer. Como é que você quebra isso? Como é que você consegue orientar a pessoa para ir nesse caminho que a gente está discutindo aqui, mesmo que ela esteja ainda apegada num modelo anterior, ou muito na situação dela, dos processos anteriores dela? Veja, qual a estratégia que eu adoto, tá? E preservando o conhecimento de cada empresa é você mostrar cenários e mostrar case, não tem jeito. Meu pai sempre fala, né? E acredito que é um jargão muito popular, que contra fatos não há argumentos. O que eu faço? Quando eu chego numa situação em que a resistência é tão grande, claro, eu sempre respeito a decisão sempre é do cliente, afinal ele é o detentor do negócio. Mas qual é o nosso papel? Principalmente, o meu papel muitas das vezes não é... Acho que o mercado não quer que as pessoas sejam aquele que concorda com tudo. O papel daquele que está prestando uma consultoria é apresentar o melhor modelo de forma clara e justificar aquele modelo e sustentar pautado no que vai ser questionado. E também ser humilde o suficiente, muitas vezes, para reconhecer quando a coisa tem que sair um pouquinho e desviou um pouco daquilo que efetivamente foi dito. Mas quando eu pego uma situação em que o cliente é tão resistente, eu tento mostrar cenários no mundo externo. E a experiência no mercado e o tempo aí de projetos entregue acaba ajudando nisso, e mostrar cenários. Eu começo a apresentar. Olha, aqui aconteceu isso e o resultado foi esse. Aqui aconteceu aquilo e o resultado foi esse. Já peguei cenário semelhante ao teu e no final foi isso aqui. Então eu começo a mostrar cenários para que ele olhe o mercado. Porque, veja, quando você está focado muito dentro de uma operação que é sua, você acaba perdendo uma visão do mercado como um todo. E você esquece, muitas das vezes, não é que a pessoa está errada ou está certa, não é isso. É porque ela não tem tempo para olhar o mercado. E aí você traz uma visão de mercado. Quando você traz uma visão de mercado, você abre um horizonte onde ele talvez comece a ter uma... não é. Se for assim, eu aceito mudar. Se for assim, quando você vê, ele já está aberto toda a mudança. Então, eu não fico forçando uma barra falando, olha, tem que ser assim, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Eu tenho que mostrar o porquê tem que ser assim. E aí é um papel de evangelizar, né? Não tem jeito. Rodrigo, tem cliente ideal? Dá para dizer que para a solução que vocês levam no mercado tem tamanho, momento, maturidade?
O cliente ideal é aquele que está disposto a fazer uma transformação digital dentro da sua empresa. Esse é o cliente ideal. O cliente ideal não é aquele que tem né, nível de faturamento, não é quantidade de funcionário, não é conhecimento. Porque conhecimento nós vamos entregar. Afinal, esse é o nosso papel. Sim. É levar as melhores práticas do mercado para dentro da empresa. Mas é aquele que está disposto a transformar e, principalmente, aqueles que estão dispostos a ouvir e discutir algo diferente e também aberto à mudança. Porque se você não está aberto à mudança, se você já está muito pautado naquilo que você acredita e você não quer fazer uma transformação, quer continuar do jeito que está, é difícil. Mas o cliente ideal para mim é aquele que realmente está disposto a fazer uma ruptura com o passado, uma ruptura com certos dogmas dentro da empresa e olhar o mercado de forma estratégica e principalmente saber onde quer chegar. Para mim é o cliente ideal. Qual foi o caso que te deu mais orgulho, né? Que você conseguiu que o cliente tivesse aquele momento, uau, topou essa jornada e ele conseguiu ver algo no processo dele, na operação dele, que ele nunca tinha visto antes. Conta pra gente uma história dessa. Como eu falei, né? Eu tenho vários cenários já que vai participando aqui e no meio ali de 2014, quando teve todo aquele movimento no Brasil ali de toda a situação que aconteceu, dos processos ali da Lava Jato e tal, a gente estava com um projeto... Para o Rio de Janeiro impactou muito. Impactou bastante, tá? No mercado da construção civil impactou bastante. E a gente estava no meio de um projeto muito significante de uma transformação digital muito grande dentro de uma determinada empresa. E, naturalmente, o mercado é abalado com isso. Começa a descompensar tudo, a inflação, taxa, dólar, banco, tudo começa a descompensar, normal. Normal para o cenário que tinha. E nós estávamos dentro de um projeto em que estava trabalhando em cima de uma mudança de cultura, de um processo muito manual dentro de uma construção civil, de uma empresa bem relevante, em que era um processo muito manual, onde ele trabalhava apontamento de pessoas, de equipamento para tirar custo, de horas de permanência, e a gente estava junto em conjunto com a própria TOTVS, fazendo todo esse processo, em que você trabalhar com biotipo, né, com o skill desse tipo de colaborador, ele é muito... Porque ele já teve cenários positivos, então ele acredita muito naquele modelo. E você traz um modelo novo, e aí você tem N dificuldade. Então, por exemplo, pegamos dificuldade, isso em 2014, com pessoas que tinham dificuldade de realizar um apontamento para um celular, porque era acostumada no papel entregar. E aí, quando você vai fazendo essa famosa evangelização, e você vê o resultado final em que a mudança aconteceu naquele colaborador, em que ele olha aquilo como relevante e entregável, é muito gratificante. Porque você vê que efetivamente você entregou algo diferente. Então, a pessoa deixou de fazer algo que era tão manual e ele vai fazer de forma automatizada, e ele vai entregar o resultado dele muito mais rápido, ele vai pegar o tempo dele e vai se dedicar a uma outra coisa. Então, veja que a tecnologia, ela muda o estilo de vida das pessoas. Se também não for para isso, também não serve de nada. Então, a tecnologia ela precisa mudar o estilo de vida da pessoa. Quando eu falo estilo de vida, é dentro da própria empresa. Tá? No dia a dia também muda bastante. Mas se eu tenho algo que eu pudesse citar aqui, é quando você pega ali uma mão de obra muito operacional e você implanta tecnologia. Porque colocar tecnologia para o comprador é fácil. É fácil, né? Agora, vai botar a tecnologia lá na ponta, no chão da fábrica. Esse é o mais difícil. Não é que eles são resistência, porque eles acreditam no modelo. E é o modelo que foi colocado na mente deles. E deu certo. E se fizer hoje, talvez dê certo. O problema é que não vai ser competitivo. Aí, meu amigo, você pode continuar, você vai ser o melhor apontador da vida. O problema é que você não vai ser competitivo. Você não vai conseguir entregar o resultado. O gestor lá em cima precisa tirar um indicador que depende do seu apontamento, ele tem que estar correto, amigos. Não adianta você apontar no lugar errado. Porque um 0 a mais, um 0 a menos, ou um número a mais, um número a menos vai influenciar uma decisão lá em cima. E aí, quando ele se entende, Cadu, quando ele entende que ele é parte do processo, em que o trabalho dele, olha bem, com um trabalho que para ele era tão simples, se torna relevante para uma tomada de decisão de uma diretoria, aí ele se sente importante. Então, você coloca o sentimento de pertencimento dentro da pessoa. E aí, gente, é por isso que eu digo, se não for para a gente usar a tecnologia para mudar o conceito de vida das pessoas, eu acredito nisso, tá, Cadu? Eu também. E eu acredito muito nisso, tá? Se não for para mudar... sobre pessoas, né? Isso, acho que a gente está falando muito de tecnologia, isso. que no final a base é pessoas. E se não for para isso, gente, esquece. Então, é o que eu falo, se não for para mudar as pessoas, e aí, consequentemente, as empresas... Tá? Porque o CNPJ é um número, né? A empresa são as pessoas. E aí, quando você muda e aí se dá aquela sensação de pertencimento, ele vê a relevância. Porque, às vezes, a pessoa faz aquilo e não sabe nem para quê.
E aí, quando você explica o porquê ele faz aquilo, ele... Já passei por isso. Pô, mão, por que eu faço isso? Cara, aí tu explica. Tá vendo isso aqui que você tá fazendo aqui? Cara, daqui isso aqui vai pra cá, vai pra... E esse número vai lá pra cima. E aí eu falo assim, sabia que se você colocar errado aqui, o cara vai tomar decisão errada aqui em cima? E aí a empresa toda sofre, inclusive você. Aí ele começa a ter sensação de pertencimento, como eu falei, e responsabilidade, e a qualidade do trabalho dele aumenta sem ter aquele famoso faz porque eu tô mandando. Gente, acabou isso, tá? Esquece isso. Tem que mostrar porque cada um tá fazendo o seu papel. Eu acredito dessa forma, tá, Cadu? Então vamos lá, conselhos. Um gerente de compras que está começando essa jornada de transformação, alguém que está naquele momento que quer mudar, qual o conselho que você dá? Primeiro, escute sua equipe. A gente não pode sonegar o conhecimento das pessoas. Escute a equipe. A equipe ela é detentora de um negócio que muitas vezes o gestor não sabe, porque o dia a dia é eles que sabem. Claro que cada um vai ter uma visão de dor, cada um vai ter uma visão de melhoria, e aí você pode trabalhar, o papel do gestor é trabalhar num cenário do que fazer, mas precisamos escutar a equipe. Outra coisa, escute o mercado também. Porque o mercado grita. O mercado está aí. Como é que está sendo feito dentro do mercado? Com esses dois indicadores, como é que é dentro da empresa e como é que é o mercado, você vai saber entender. E aí, quando eu falo escute a equipe, eu falo na equipe base e pares. Então, eu estou falando da minha equipe como comprador, como exemplo, mas eu também estou falando com o jurídico, eu estou falando com o meu CFO, eu estou falando com questão do financeiro, eu quero entender para onde o meu trabalho vai. Quando você tem esse cenário, e aí eu olho para o mercado, para que eu possa criticar o que eu tenho dentro de casa, e aí a gente realizar o cruzamento dessas informações, aí você vai saber onde você quer chegar. E aí a gente volta. Adianta eu ir para uma IA e perguntar como é dentro da minha empresa? Não vai. Você pode até ir para IA, depois você conversar com todo mundo. Tá? Ou se tiver Upflux, que a gente está conectado. Aí não. Aí, na empresa, ela vai saber como é que é aí vai o saber processo. Mas mesmo assim vai precisar de uma análise humana. Só vai ter uma resposta mais rápida, que eu acho que é excepcional, né? Não, com certeza. Vamos falar de futuro aqui da Boa. Próximos 12 meses. O que vocês estão inventando aí? Rapaz, dá para abrir aí o roadmap? Claro, isso aí dá... Tem bastante coisa, dá bastante novidade aí pra gente aí. Veja que nós lançamos agora um processo de gestão de contrato, tá? Que era uma dor que a gente sempre se deparava. E veja que todo produto, ele é pautado em cima de uma necessidade e de uma observação. Sim. Gestão de contrato sempre foi uma dor. E por que uma dor? O Proteus tem gestão de contrato? Tem. O RM também tem? Tem também. O DataSul também tem também. Mas veja que o trabalho era muito mais a fundo do que simplesmente você colocar um contrato e fazer uma medição. Passava toda uma requisição de um serviço, passava por toda uma questão de análise contratual, uma assinatura eletrônica, e nós criamos toda uma cadeia de gestão de contrato. Lançamos, tem cerca de um mês, esse produto, que é Meus Contratos, tá? É um produto que fizemos algumas apresentações de aderência no mercado, foi muito interessante. Tudo integrado, principalmente com o ecossistema TOTUS, tá? Então, nós estamos trabalhando com uma integração nativa dentro do Proteus, dentro do RM, do DataSul, com o TAI, dentro do Fluig, tá? Que é a nossa plataforma que a gente acredita que é uma plataforma que tem feito uma revolução grande no mercado. Então, todos esses fluxos estão pautados e criados dentro do Fluig. O que ele entrega? Ele entrega mais rápido um problema e uma dor que muitas das empresas têm. Ela poderia construir isso do zero? Com certeza. É só adquirir o Fluig e começar a desenvolver. Inclusive, o Fluig 2.0 está com IA embutida. Ok. Mas quanto tempo o cliente vai chegar naquilo ali? A gente chega mais rápido. Foi um lançamento que nós tivemos. E aí tem outros também, tá? Tem um novo fluxo de Comex, que é do mercado exterior, trabalhar com integração com SIGA-Ake. Tem o fluxo de compras, que é os Minhas Compras, onde está tendo lançamentos, inclusive com uma análise tributária e análise do regime tributário dos fornecedores, integrando com os meus cadastros. Então, nós estamos aí um pouquinho já às vésperas do universo TOTUS, né? E a gente sempre estamos ali como expositor e lançando nossos produtos. Mas fica o convite aí para que possa mostrar para vocês aí, porque são produtos que têm feito diferença no mercado. Rodrigo, vou ver se a tua bola de cristal tá calibrada, tá? Ei, rapaz. Eu vou dizer para todo mundo. Eita! Como é que você imagina que vai ser o mundo daqui a 3 anos? Vou nem botar 5, não. Antes de eu fazer 5, acho que 5 já tá tão longe. Rapaz, que pergunta, Cadu. Essa eu não estava esperando, não. Então. Pode Daqui pensar em suprimentos. Como é que vai ser o mundo aí de quem está em suprimentos com tecnologia, processos? Eu imagino que
daqui a 3 anos, eu tenho até medo de sincerantes, tá? Daqui a 3 anos, eu acredito que não só compras, ou qualquer processo, que eu não vou nem mais chamar de setor, de qualquer processo, tenha pessoas qualificadas, pessoas com skill de análise de números e com um volume de trabalho operacional muito pequeno, em que as ferramentas executem, né, o trabalho operacional. Todo time de compras, todo time de contrato, todo time financeiro tomam decisão e olhem o mercado para que as mudanças que ocorrem no mercado possam ser refletidas mais rápido da empresa. Porque isso é o diferencial, em que você possa mudar a sua empresa conforme o mercado. E aí é o curso do Rio. Antigamente, a máquina era muito pesada para você mudar. Hoje, a máquina não está tão pesada, desde que tenhamos ferramentas que possam nos auxiliar. Um exemplo é a própria Upflux. Ela traz o histórico para que eu possa fazer o quê? Minha mudança de curso de Rio. Rápido, né? Os meus contratos, o fluxo do Comex, as minhas compras são produtos que dão indicadores e a máquina não fica tão pesada. Então, daqui a 3 anos, eu não vejo uma máquina tão pesada. Eu vejo em que, com poucos indicadores de uma taxa Selic, do mercado internacional, se tem guerra ou não tem guerra, se parou a guerra ou não parou, eu consigo tomar uma decisão. E aí sim, eu consigo ter dado em tempo real, confiável, ter a análise. E você falou uma palavra perfeita, cara. Confiável. Não adianta, meu amigo, você ter um BI bonitinho se o teu alimento daquele BI é um Excel. Esquece, irmão. Esquece. Rodrigo, muito obrigado. Estamos fechando aqui. Deixa seus contatos. Quem quiser conversar mais com você, onde é que te acha? Legal. Meu e-mail é rodrigo.matos, matos com t só, @boadigital.com.br. O nosso site lá, boadigital.com.br, tá? Lá tem todos os nossos produtos, tem os nossos contatos lá do time comercial. E fica o convite para aqueles que querem conhecer um pouquinho dos nossos produtos, falar um pouquinho de tecnologia, faça o contato aí, mande um e-mail para mim, entre lá no meu LinkedIn também, tá lá, rodrigo.matos, XP, que era Explaining ainda, tá lá na época da Explaining ainda. E vai ser uma alegria para falar um pouquinho de tecnologia, aprender um pouco, tá? Estamos aprendendo todo dia aqui. Foi mais uma vez uma escola aqui. E mais uma vez, Cadu, obrigado aí. Agradecer a oportunidade aí, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Tamo junto. Valeu. Pessoal, obrigado aqui. Até o próximo Além do Fluxo, tá? Rodrigão, obrigado. Valeu, tamo junto.